palavra profética para esse mês em que nós estamos, existe uma palavra de vitória sobre as nossas vidas. Existe uma palavra profética de vitória liberada por Deus sobre as nossas vidas. E o que precisamos fazer era abrir a nossa boca e atrair essas palavras para a terra. Então, desde a eternidade, na sua palavra, existem palavras de Deus liberadas sobre nós. O que nós precisamos fazer é abrir a nossa boca e profetizar essas palavras, liberar essas palavras. E eu só consigo liberar e falar uma palavra se eu acredito nessa palavra que eu estou falando. Então não adianta nós falarmos assim, eu estava nervosa, por isso que eu falei isso. Não, nós acreditamos naquela palavra e nós soltamos ela. Porque quando ela ainda está no campo dos pensamentos, ela não é uma palavra liberada, ela é um pensamento. Então ela é um pensamento que gera uma emoção, e uma emoção gera um comportamento. Então, enquanto está no campo das ideias, no pensamento, dá tempo da gente perceber se essa palavra é distorcida, se tem alguma coisa a ver, se é de Deus, se é do Satã, né? E às vezes isso que está dentro de nós vai gerando emoção, né? Imagina você ruminando assim, pensando, é porque a Ana Célia, não sei o quê, não falou, só pensando. Aí vai gerando um sentimento, porque eu tenho raiva dela, não sei o quê. A partir dessa emoção eu decido se isso vai virar um comportamento, uma palavra ou uma ação. Ok? É claro que a gente está tão acostumado a viver na carne, que isso é automático, a gente nem percebe que falou, fala, já foi. Já falei, nem sei o que senti, já foi. Mas enquanto está aqui, ainda dá tempo. Por isso que nós falamos muito sobre equilíbrio. Mas para eu entender essa palavra, eu preciso de alguns passos. Então abra a sua Bíblia, por favor. Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Essa passagem muitos de nós conhecemos de cor, né? A Bíblia diz assim, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Aqui tudo indica que aqueles ossos estavam ali por muito tempo, porque eles estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Se eu fosse Deus eu falaria, eu sei que eu sei, eu estou perguntando para você. Já viu a pessoa que você é tão clara na pergunta, ela fala, você que sabe, não sei. Tipo a gente. Aí, então ele disse, você não respondeu o que eu perguntei, então eu vou dizer. Profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam o que eu vou dizer agora. É isso que está escrito aí? Não? Ouçam o que eu estou falando agora. É isso que está escrito aí? Ouçam a ousadia que eu tenho pelo Espírito e agora eu vou profetizar agora. É isso que está escrito aí? O que está dizendo na sua Bíblia?
ouçam a palavra do... A palavra é de quem? Isso. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra não é de ninguém. A palavra é do... O que eu disse no início? Que existem palavras proféticas de vitória liberadas sobre nós. De quem é essa palavra? De Deus, do Senhor, de quem você quiser. Essa é a palavra do Senhor que está liberada sobre nós. Eu vou falar 5 coisas para nós nos posicionarmos segundo essa palavra. A primeira coisa é saber o que é a palavra. E a gente aprendeu já a primeira. A palavra é de Deus. Ele só precisa de um profeta, no caso eu e você, que se levante para profetizar a palavra que é dele. Quando eu sei a palavra que é de Deus, eu me levanto como um profeta e eu digo a palavra de Deus. Então, quando essa palavra de Deus ecoa na terra, os ossos secos voltam a viver. E o interessante, que o Senhor levou ele em espírito, naquele lugar, lá no meio do vale. Levou ele lá no meio do vale. E fez ele andar no meio do vale, fez ele observar. Não levou e saiu correndo, fez ele olhar, ele foi no meio, ele andou, ele percebeu como estava o negócio. Alô? Então existe a palavra de Deus e existe o profeta que somos nós. E Deus vai nos fazer enxergar. Deus está falando assim, o que você está vendo? Estou fazendo você, você está andando. O que você está vendo? E a palavra de Deus para nós é o seguinte, esse vale de ossos secos, para nós contextualizarmos, pode ser qualquer área da sua vida. Da vida de alguém que você conhece, se você está tomando conta da vida de alguém, sei lá, né? Porque às vezes a gente toma conta da vida dos outros e não cuida da nossa. O vale de ossos secos é uma coisa que era alguma coisa e hoje não é mais. Alguma coisa que desgastou, alguma coisa que foi muito usada, morreu. Exemplo, pensa numa vela nova, né? Raramente a gente usa uma vela, mas quando acaba a força a gente procura a vela, e geralmente ela está assim, desgastada. E aí só clareia um pouquinho, um sapato novo, ele é tão lindo, daqui a pouco é uma treva. Tudo acaba, tudo desgasta. Então aquilo tinha serventia antes, mas por algum momento aconteceu de secar. E Deus está perguntando para nós nesta manhã, o que você está vendo? O que nós enxergamos é o quê? Aquilo que é aparente. E Deus está perguntando para nós nesta manhã, o que você está vendo? E Deus nos faz uma pergunta, pode voltar a viver? Pode isso que está esquecido há tanto tempo, seco, sequíssimo, voltar a viver? E depois essa palavra não é para você responder, o Senhor que sabe. E aí qual é a resposta que Deus dá? Então, profetize. Profetiza o quê? Irmão, é simples, a gente não precisa inventar moda, a gente não precisa achar uma palavra bonita, eu não sei orar direito, eu não sou eloquente, eu falo problema, eu não sei falar direito. Ninguém está pedindo para que você vai fazer faculdade de 5 anos para falar a palavra de Deus. É bom dar uma rebuscada. Mas o que você vai profetizar é aquilo que está escrito. Mas como eu sei aquilo que está escrito, Márcia? Né? Para eu saber o que está escrito, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar para o Espírito Santo me revelar. Não, o Espírito Santo traz clareza na palavra que você e eu, que nós lemos.
Como eu conheço a palavra de Deus, pastora? Lendo a Bíblia. Seja no celular, no iPhone, no Samsung, onde você quiser. Contanto que leia. E não é só aquele versículo que a gente posta para todo mundo ler, menos a gente. Deixa eu ver a palavra do dia. Ó, e leiam todos no meu status, e aquela palavra não traz vida para mim. Não é essa, irmão. Esse versículo no status, todo mundo sabe que você é simpatizante do cristianismo. Beleza. Melhor do que postar porcaria. Ótimo. Mas aquele versículo do dia, se é aquele que você leu, é ele que vai te alimentar o resto do dia. E geralmente o versículo do dia não está escrito, se converte, safado. Não está. Né? Está só bonitinho, bem-aventurado. Sim ou não? Então só esses versículos isolados não é suficiente para nos alimentar, para nos equipar como profetas para profetizarmos. Nós precisamos ler essa palavra. Nós precisamos entender o contexto da palavra. Nós precisamos entender para quem ela foi escrita. E nós precisamos contextualizar essa palavra para nós hoje. Primeira coisa, eu preciso conhecer a palavra. Tudo começa pela palavra de Deus. E para essa palavra ser enviada, um profeta precisa descer no vale. Um profeta precisa estar no vale. Será que tem algum profeta aqui nesta manhã ou não? Ai, não é meu dom redentivo, não estou falando disso. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Ah, eu não acredito que eu sou profeta, então eu vou falar outra pergunta. Será que ao seu redor existe algum osso seco? Será que na sua casa, na sua família, na sua área conjugal, financeira, sei lá que área social, sei lá, existe algum osso seco, sequíssimo, esturricado, sem palavras, sem vida? Será que existe? Nem precisa me responder. Se existe, você precisa se levantar como um profeta. Eu sei, nenhum amém. Se existe ao seu redor algum osso seco, nós precisamos nos levantar como profetas. Não para falar o que eu acho, não para dar minha dica e nem meu conselho, mas para profetizar a palavra de Deus. Se nós servimos a Deus, viemos a um culto de domingo, tão caloroso que nem hoje, ouvimos essa palavra e ela transforma a nossa vida, por que não ser um profeta para anunciá-la na vida de alguém que está com o osso seco? Alô? As coisas que acontecem na nossa vida, no nosso redor, faz com que a gente se torne um pouco egoístas e a gente pensa só em nós. Pensa só na nossa vida, nas nossas coisas, na nossa vida. Só na gente. Você vai falar com a pessoa, só fala dela. Eu. As minhas coisas. Nunca tem o próximo, nunca está pensando em alguém, não tem tempo para mandar uma mensagem para alguém. Oi, você está bem, você está vivo, você está melhor. Não tem tempo. Não tem tempo de pensar num amigo. Será que ele está bem? Faz 20 anos que eu não o conheço. Não, porque é eu, minhas coisas, minha vida. Não é gente que você está acostumado a falar toda hora. Estou falando de gente que precisa de Deus e que você conhece, que está perto de você. Deus fazendo você passear no meio de um vale de ossos e você olhando e fala, opa, e aí ossão, e aí sequíssimo, e aí esturricado, e aí, beleza? E Deus perguntando para nós, você é o meu filho, você é aquele que enxerga, você é o profeta que tem a palavra. Eu estou perguntando para você, esse lugar, essa pessoa, essa situação, esse lugar onde você está, Deus está perguntando, pode voltar a viver? Se pode, então abre essa boca e profetiza. Se pode, abre essa sua boca e profetiza. Dois. Primeiro é a palavra, e no verso 7, então, profetizei como me havia sido ordenado. Ai, Deus está me fazendo um pedido nesta manhã. Eu vou decidir se eu me disponho. Ô, Glória, né? Márcia, por favor, aqui sou Deus falando contigo.
Por favor, libera a minha palavra, Márcia. Pode, por favor. Ah, Márcia, vou pensar, Jesus, estou ocupadaça. A Bíblia está dizendo, então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Segunda coisa é um ruído. A palavra, nunca se esqueça nessa mensagem de hoje, nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra do Senhor provoca isso. O que é o ruído? É o incômodo. É uma inquietação, é um confronto. É aquilo que dói, é aquilo que amedronta. Se você vem para o culto e essa palavra não está te confrontando mais, você não está ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando é liberada por um profeta, ela causa um ruído. Ela tem que causar um negócio. Tipo assim, eu estou nesse culto, não estou confortável com essa palavra, então ela é para você. É porque ela confronta diretamente o meu pecado. Ela confronta diretamente quem eu sou. Ela confronta diretamente onde eu erro. Ela confronta diretamente aquilo que está fora da palavra de Deus. Se você está ouvindo essa palavra e ela está causando um ruído em você, então ela é de Deus. Ah, não está confortável. Ai, ô glória. Pode ser de Deus também, uma palavra motivacional. Acontece às vezes. Mas essa palavra tem que causar no mínimo um incômodo do quê? Não, eu preciso mudar. Olha como está essa parte. Sim ou não? Para que serve uma palestra, uma palavra? Você está ouvinte para uma coisa que não vai causar mudança, vai ficar mesmice. Para quê? Para que a gente estuda? Para que a gente paga uma palestra? Para que a gente paga uma palestra de 10 mil reais de um coach de 2 horas? Se aquilo não vai gerar mudança, para quê? Para que você vem num culto domingo de manhã, se não é para gerar mudança em você e em mim? Ou à noite, quem vai à noite? Para que você ouve um louvor? Para que você lê a Bíblia? Se isso não é para causar em você pelo menos uma consciência. Puxa, eu estou precisando consertar essa área. Quando a palavra é liberada por... Quer quem que esteja liberando, ou você está ouvindo pela internet ou em qualquer lugar. Se essa palavra não está causando um ruído, presta atenção. Se essa palavra está massageando o seu ego, só amor, amor, graça, 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 cuidado. A gente tem que sair no mínimo pensante de um culto quando a gente entra. Quando a gente sai, a gente tem que sair no mínimo pensante. Puxa, realmente, estou precisando dar uma... Não, até que essa área estou bacaninha, mas sempre é bom melhorar. Fala para o seu irmão, se a palavra de Deus está causando ruído em você, dá um glória a Deus para eu ficar animada. Eu estou animada. Glória a Deus, Renato. Por que essa palavra causa esse ruído em nós? Porque a Bíblia diz que ela é uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus não é um creme de bálsamo. Não é. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Ela corta bem cortado dos 2 lados. Não é? Você não sabe esse versículo? É uma espada afiada. Ela corta dos 2 lados, 2 gumes. E ela penetra no mais íntimo do nosso ser, naquele lugar onde a gente quer maquiar. É lá que essa palavra penetra. Por isso que é maravilhoso servir esse Deus. Não dá para ficar no superficial com Deus. Ai, Deus toca só esse lugar. Ô, glória. Não, ele fala, não, eu vou tocar até onde a minha palavra entrar. Você pode ser o mais religioso que você quiser, o mais experiente com Deus que você quiser, o mais maravilhoso, não importa. Quando a palavra de Deus te confronta, ela penetra no mais íntimo. O que mais que a Bíblia está dizendo? Houve um ruído, um barulho, um rebuliço, como diz os penteca, um rebuliço.
O que é esse barulho, esse rebuliço? São os ossos que estão saindo do lugar onde foram espalhados. É quando as pessoas começam a se levantar do seu lugar de comodismo, de mesmice, de monotonia, procurando o seu lugar de equilíbrio para criar uma base forte de corpo. Então Deus solta a palavra, acontece um ruído, aquilo que me incomoda, aquilo onde eu preciso ser transformado. Geralmente na segunda fase o povo vaza, porque quando vem o incômodo, fica com medo, o pecado confronta, aí eu quero ficar longe de Deus, vai embora. É o lugar onde você tem que estar. Fala, não, Deus, eu quero mudança, para que aconteça o rebuliço, o barulho. Porque quando essa palavra entra no mais íntimo do nosso ser, começa a mudança. Aquilo que estava espalhado, aquilo que estava seco, gente, aquilo era um amontoado de osso, era o pé da Márcia com a mão da Meire, imagina, tudo misturado. Então quando começou o barulho, foi cada osso se colocando na sua posição. Por isso que eu disse no início, Deus não quer cada um de nós no comodismo e mesmice. Deus quer que nós entendamos qual é o lugar que nós temos que estar. Ser alguém firme, sólido. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso em seu lugar. Imagina aquela bagunça, osso batendo com osso, né? Não, eu sou daquele lá, não, eu sou daquele lá, não, eu sou dele, eu sou daquele lá. E aí começou aquele barulho, osso batendo com osso, até que eles se alinharam. Quando os ossos se alinharam, o que é o osso no corpo humano? É aquilo que faz a ligação, né? Que traz os movimentos. É claro que vai ter outra coisa no meio para ajudar esses ossos, mas o esqueleto humano é aquilo que é o equilíbrio, que nós somos por dentro. Irmão, quebrou um tequinho assim do ossinho, a gente já não é mais nada. Aquilo vai doer, vai incomodar, vai inchar, vai ter que fazer cirurgia, sei lá. Que tem aqueles ossos que chama patala, de não sei de patala, de coisa, não tem um osso assim? Patela? Isso aí. Também não sou fisioterapeuta, né? Primeiro, diga palavra, ruído, barulho. Quando acontece isso, a gente começa a entrar num tempo de maturidade. Olha essa palavra de novo, persegue essa igreja, né? De amadurecimento. Significa que houve uma organização nesses ossos. Então, com uma base organizada, chegam os tendões, a carne e a pele. Por que Deus ia deixar todos os passos aí? Aí a Bíblia está dizendo, e eis, olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia o essencial. Que era o quê? Espírito. Os tendões ligam os ossos e lhe permitem fazer movimentos. Sem que saiam do lugar, existe um equilíbrio. A carne é aquilo que traz sensibilidade, é aquilo que a gente sabe que precisa de Deus, que é onde a gente sente, é onde a gente sente dor, onde a gente peca. É na carne. A gente decide pecar na alma, mas quem atua é a carne. O protagonista do pecado é a carne. A alma é a decisão, é o livre-arbítrio. Eu decido esquecer essa palavra, decido pelo meu livre-arbítrio pecar. E o meu corpo entra em ação. Alô? Então, quando vem o equilíbrio, a parte é a carne, é a parte sensível. É onde sente. Dá um tapa na cara do seu irmão aí agora. Não faça isso, porque ele vai sentir. Ele vai sentir, dá um beliscão. Vai sentir, vai ficar roxo. É a carne.
Já teve gente que já fez assim, já, ó. Já teve gente que já se preparou para obedecer. Meu Deus, Márcia, se cuida. O que é a pele? A pele é um manto que cobre tudo. A pele é aquilo que cobre tudo que está exposto. Quando faz um dodó e sai a pele, não é ruim? Que a gente só vê o quê? Carne. Então a pele é como se fosse a cobertura. E Deus faz esse papel de pele sobre nós. Deus fez isso com Adão, aquele encardido, que estava lá no maior mil maravilha, andando pelado, maior maravilha. Pelado, comendo, tudo maravilha. Pecou. Decidiu na alma comportar, ter ação no corpo e desobedecer. Mas mesmo assim, Deus foi lá, fez um sacrifício, matou o animal e colocou o que sobre eles? Uma cobertura. Fala para o seu irmão assim mesmo, querido, que você seja um encardido, Deus cobre você. Glória a Deus. Deus cobre a nossa nudez. Deus cobre a nossa vergonha. Então, se você está aqui e já ouviu muitas mensagens ou anda com muita gente que fica falando, Deus vai te expor, Deus não vai fazer isso. Deus não expõe ninguém. A palavra de Deus nos confronta, mas Deus não expõe ninguém. Muito pelo contrário, Deus nos cobre. Deus esconde a nossa vergonha. Fala, você, meu filho, não vai sair pelado desse jeito aí. Eu te cubro. Eu te dou cobertura nesse mundo mal. Mesmo que você decida estar longe de mim, mesmo que você peque, eu coloco a minha cobertura sobre você. Isso é graça. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Isso tudo é a palavra de Deus solta sobre nós. Se nós não entendermos o poder dessa palavra, não tem como eu falar de milagres para você. Porque o milagre só acontece quando eu libero uma palavra. Quando eu decido aqui como profeta, como Deus me ordenou, eu soltei a palavra. E quando eu soltei a palavra, eu vi que os ossos começaram a fazer barulho, se juntaram, se organizaram. Eu vi os tendões, eu vi as coisas acontecendo, eu vi a carne, eu vi a pele, eu vi, mas eles não tinham o essencial, que era o Espírito. Então o verso 9 disse, então ele me disse, mais uma vez, profetiza agora ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Não pare de profetizar até a obra se completar. Diga para o seu irmão, não pare de profetizar até a obra se completar. O último é o Espírito de vida. A palavra de Deus nos prepara para receber o Espírito. E através da palavra é que o Espírito vem. A gente está cantando, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Como o Espírito Santo vem? Ele vem quando tem profetas que conhecem a palavra. O Espírito Santo se move pela palavra de Deus liberada. Agora você consegue entender o porquê nós não podemos ficar sem ouvir a palavra. O porquê nós não podemos ficar sem ler a palavra. O porquê nós não podemos ficar sem meditar na palavra. Agora você consegue entender por que tem tantos ossos secos por aí.
Porque muitas vezes nós que somos detentores da palavra, não profetizamos, não liberamos essa palavra. Não só na vida dos outros, na nossa vida também. Crer nessa palavra. Olha para o seu irmão com essa cara de sono que ele está e fala: creia na palavra de Deus. Não, mas é para falar igual eu falei. Não é para falar. De novo. Eu duvido que Ezequiel olhou para aquela multidão de osso que Deus mandou ele falar, ele: osso, volta ao lugar de origem. Deus mandou, pastora, Deus não é surdo, ninguém está perguntando nada. Eu estou falando que alguém, quando crê, que acredita, fala com vontade. Quando vem a criança, o filho fala: mãe, fala com a boca, fala. Abre essa boca e fala que você quer. Porque ele já vem assim, todo mundo: ai mãe, é que você quer. Fala com a boca, abre a boca e fala. Fala o que você quer. Segundo a minha visão, Deus está aqui como esse pai. Abre a boca, Meire. Fala o que você quer. Não fica: ai Senhor, sabe o que é? Não sei se o Senhor vai gostar. Ai. Espírito de Manuela: ai, eu quero pintar. Cala a boca, Manuela. Como diz o Gabriel: menina chata. Né? Às vezes a gente fica chato diante de Deus. A mesma coisa, a mesma... De respeito, irmão, o jeito de ser ora, tudo bem. Mas sempre: ai Deus, será? Em nome de Jesus. Posiciona, Deus, na tua palavra está escrito assim. Se é o tempo dela concretizar, por favor, me ajuda a aguentar, a esperar. Mas eu creio que ela está escrito, essa palavra de vitória, essa palavra de milagre, essa palavra de cura, essa palavra de restauração, essa palavra de vergonha na cara, é para mim, eu tomo posse. Eu quero essa palavra, eu quero que ela se coloque em prática. Eu quero que aconteça alguma coisa nesses ossos secos. Então eu libero essa palavra primeiro. Você só libera uma palavra quando você acredita nela. Se você não acredita, não adianta falar. Tem que acreditar. Se você for procurar no Google, na internet, você vai ouvir que essa palavra não existe, que Deus não existe, que foram homens que escreveram, que pegaram essa Bíblia não sei de onde, que não existe. Mas se ela é verdade para você, fale sobre ela. Profetize sobre ela. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito. Sabe onde é esse lugar? A divisa da alma e do espírito. É o lugar, a nossa alma precisa ser dominada pelo nosso espírito. Quando nós andamos pela nossa alma e pela nossa carne, eles não estão se sujeitando ao nosso espírito. Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito, que é onde Deus fala conosco, onde a palavra de Deus é gerada, onde eu creio em Deus é no espírito, não é na alma, é no espírito. Se esse espírito está fortalecido, sabe quem é Deus, sabe quem eu sou no Senhor, automaticamente essa alma tem que se submeter. E eu não vivo mais segundo as minhas emoções, as minhas vontades, o que eu quero e é do meu jeito. E o meu corpo se sujeita a isso. Então aonde é que a palavra penetra? Na divisão. É nessa divisão, é onde eu decido. Se eu me volto para as coisas de Deus, ou se eu fico na minha alma e na minha carne. Salmo 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus
e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Pela palavra do Senhor, todas as coisas foram feitas no céu. Salmo 33, 6. Está tudo preparado. Está tudo escrito. Está tudo determinado. O que nós precisamos é pedir para fazer. Deus, me faz enxergar. Me faz andar no meio desse vale, porque eu quero ver. E Deus conosco vai perguntar: esses ossos podem voltar a viver? Profetizei como ele havia ordenado. Verso 10 do Ezequiel 37. O Espírito entrou neles. E eles viveram. E se puseram em pé. Formavam um exército. Um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, ele dá a explicação que essa palavra era para a casa de Israel. Mas esse esqueleto aqui do Ezequiel 37 serve para a nossa vida. Nós precisamos aprender a crer no Senhor, independente das circunstâncias. Não é o louvor que a gente canta? Te louvarei. O que é louvar a Deus? Profetizar a palavra. Não importam as circunstâncias. Senhor, é essa circunstância que eu estou passando. Então eu te louvo. O que é louvar a Deus? O Senhor é grande nessa situação. O Senhor é poderoso, o Senhor é digno. Nada vai roubar a esperança que eu tenho no Senhor, apesar dessa circunstância estar ruim, está doendo, está machucando. Eu não estou aqui fazendo desdém com a sua dor, queridos. Não estou aqui para isso. Mas eu não tenho o costume, não é o meu jeito de ficar alisando. Ai, tadinho, não sou dessa forma. A palavra de Deus que é liberada através da minha vida é essa: eu sei o que você está passando, mas tudo bem, levanta. Se posiciona. Deixa Deus organizar os seus ossos. Deixa Deus te colocar no lugar certo de receber, de declarar, de profetizar. E se a sua alma ainda não acreditar nisso, é melhor nós morrermos profetizando e crendo do que morrer sem esperança. Ah, eu vou morrer sem crer, eu vou morrer longe de Deus, Não, é melhor morrer acreditando, profetizando, se posicionando. Tem gente que fala: ai, tadinha, morreu profetizando, tanto pelo menos ela morreu profetizando. Do que ser conhecido como alguém que desistiu, que parou, que está lá. Não é você, claro. Amém? Dá um glória a Deus, irmão. Deus, sei que está calor. Vocês estão assim para mim, ó. Olha a cara de vocês recebendo a palavra. Fala para o seu irmão, se é o calor ou é o ruído, irmão? Eu espero que seja um ruído. Espero que seja um ruído. Se coloque em pé para nós